por que você trabalha? Por que você trabalha? Qual que é o teu porquê? Nós nascemos com um destino, com um propósito. Em Salmos 119, é interessante que a Bíblia vai dizer que o rei Davi, ele estava realmente meditando em tudo aquilo que o Senhor estava fazendo pela sua vida. E ele estava dizendo, refletindo através do que Deus estava falando com ele. Ainda substância informe, o Senhor havia escrito todos os meus dias. É interessante, Deus escreveu todos os dias de Davi. Deus escreveu uma história para mim e para você. Mas nós decidimos viver a história de Deus para nós. E é interessante a gente entender o que Deus deseja ao nosso respeito. E isso vai definir muito o nosso porquê. Isso vai definir o nosso porquê. É interessante o porquê nós estamos trabalhando, o porquê nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Realmente, para que nós fomos chamados? E Deus nos designou a um propósito. João capítulo 15, no verso 16, vai dizer assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que você pedir ao Pai, Ele vai te conceder. Então, já tem Jesus dizendo aqui, não foi você que me escolheu, mas eu escolhi você e te designei para que você vá e dê fruto. Então, eu estou deixando claro isso aqui. Há um objetivo, e fruto aqui nesse sentido é servir pessoas, é gerar vidas para Jesus. Então, se tem essa proposta, nós sabemos que é uma proposta de edificar o reino de Deus. O propósito de Deus para todo cristão também está em Mateus, capítulo 6, no verso 33. A Bíblia vai dizer, mas buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Há um propósito estabelecido. O reino de Deus é um alvo de todo cristão. Nós temos um porquê. O governo de Deus se expandir sobre toda a terra. O reino de Deus é um rei que governa sobre pessoas. Deus não governa sobre lugares, Deus governa sobre pessoas. E cada pessoa que você ganha para Ele, você tira o reinado do inimigo, o reinado de algum tipo de idolatria, algum tipo de Deus que aquela pessoa tinha, e coloca Jesus como rei, através da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que convence o homem da justiça e do pecado. Agora, sabe o que é interessante? O porquê você trabalha. E aí está intimamente ligado a esse propósito de edificar o reino de Deus na terra. Nós temos que ter esse porquê muito claro, mas muitas das vezes nós não temos lembrado isso à medida que vamos fazendo. É interessante que aqui na nossa igreja local, a Paz Church de São Paulo, nós temos pessoas que trabalham ali, realmente ali na plataforma, servindo água ali. Nós chamamos essas pessoas que trabalham nos bastidores, servindo, colocando púlpito e tudo, de backstage. É interessante, essas pessoas estão sempre servindo aqui, na plataforma aqui do nosso prédio. Essas pessoas, elas estão sempre ali fazendo a mesma coisa. Então, nós temos diversos horários de culto. No primeiro culto tem uma pessoa servindo ali, com o púlpito, servindo a água, ajudando nos bastidores ali, está fazendo a mesma coisa. No outro culto, tem uma outra pessoa servindo água, colocando púlpito e fazendo a mesma coisa. E aí a minha pergunta, quando as nossas obras, quando Paulo fala no livro de Colossenses, olha o que o apóstolo Paulo diz, algo muito interessante. Ele diz em Colossenses 3, ele fala assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, palha e feno, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta aquela obra. Então, ele está dizendo o seguinte: o que você está fazendo aqui na plataforma ou qualquer outra área da igreja vai passar pelo fogo. E quando passar pelo fogo, vai descobrir se essa obra é ouro, prata e pedras preciosas ou se essa obra é madeira, palha e feno. Então, que tipo de obra você está construindo? Só que é interessante a gente avaliar como que isso vai ser julgado. Porque vamos pensar, o cara do backstage, por exemplo, ali, só um exemplo bem simples, ele está servindo água e servindo púlpito. O outro
no outro culto, está fazendo a mesma coisa também, servindo água, né? E servindo púlpito e também outras coisas do bastidores aqui da mídia e tal. Os dois fazem a mesma coisa, né? Assim como um líder de grupo pequeno, os dois estão liderando um grupo pequeno, os dois estão fazendo a mesma coisa. Mas é possível que um, quando a obra passe pelo fogo, seja madeira, palha e feno, e o outro seja ouro, prata e pedras preciosas. Onde que é o fator principal para que se defina o tipo de obra que você está levantando? E eu quero te dar um fator principal aqui. O fator principal é o seu porquê. O porquê você está trabalhando. O porquê. Mas não só o porquê, mas o para quem você está trabalhando. Então você tem que sempre lembrar, quando você está fazendo o que você está fazendo, para quem você está fazendo. Porque Paulo vai dizer aqui que o principal fundamento dessa obra é Cristo, não pode ser outro. Se o fundamento é outro, se o fundamento é o pastor da nossa igreja local, que é uma bênção, né? Se o fundamento é o fulano de tal, se o fundamento é a sua família, a sua esposa, está errado, não pode ter outro fundamento. O seu para quem não pode ser outro, porque o para quem define o porquê. O para quem define o porquê. Porque se nós fazemos para Cristo, nós sabemos por que nós estamos fazendo. Porque quando nós temos a definição de que estamos fazendo para Jesus, nós estamos fazendo para a edificação do seu reino aqui na terra, para expandir o seu reino aqui na terra, para que mais e mais vidas sejam governadas por Jesus. E nós estamos fazendo para Ele e para o seu reino, para Ele e para o seu reino. A motivação correta do coração. O que define a obra que nós estamos fazendo é para quem e por quê. É esse para quem, porque é a chave de tudo que nós estamos fazendo. Qual é a motivação que você faz o que você está fazendo? Né? Será que você está fazendo para edificar o reino de Deus ou para ganhar algo em troca, para ganhar um reconhecimento, para ganhar um benefício, sabe? Para ser honrado por alguém, pelo seu líder, pelo seu pastor, seja lá por alguém, para ser visto, sabe? Então, assim, o porquê você está fazendo é muito chave, mas esse porquê vai ser definido pelo para quem e qual a direção que nós estamos fazendo. Estou fazendo para Jesus, porque Ele é o fundamento de tudo que estamos fazendo e estamos fazendo para o seu reino, sabe? Para o seu reino. Esse é o propósito de tudo que estamos fazendo, porque olha o que o apóstolo Paulo vai dizer também em um outro verso da palavra de Deus. Ele diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então, quando você está servindo totalmente para Ele. Quando você está discipulando alguém, liderando um grupo pequeno, você está servindo para Ele. E isso faz toda a diferença quando nós temos isso muito claro no nosso coração. Porque nós não teremos expectativas erradas em relação àquilo que estamos fazendo. Pessoas se frustram na obra que estão fazendo porque têm expectativas erradas quanto àquilo que está fazendo. Então nós temos que ter expectativa certa, sabe? Estamos fazendo porque nós sabemos para quem estamos fazendo. E o porquê estamos fazendo tem a ver com o reino de Deus sendo estabelecido sobre toda a terra. Então eu quero deixar essa reflexão aqui para você da Academia do Discípulo, porque eu sei que nós estamos fazendo discípulos, fazedores de discípulos, que vão alcançar muitas vidas e que vai realmente edificar o reino de Deus na terra. Então eu quero aproveitar, encorajar novamente você a se inscrever nesse canal, dar o seu like, compartilhar com o máximo de pessoas possível, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar muita gente e eu quero te ver no próximo vídeo aqui da Academia do Discípulo. Um abraço, Deus abençoe sua vida.